composta por 400 hectares, onde mais da metade eram plantações. Hoje, 97 dessas hectares pertence aí a um americano chamado Alan, né? Veio apenas a passeio, através do surf, né? Nas praias de Itacaré, gostou do local, resolveu comprar e decidiu ficar. Segue para Nova York apenas a passeio, né? Visitar a família, mas reside mesmo em Itacaré. Essas 97 hectares do americano consistem na sede da fazenda, que é o casarão, parte ornamental, uma pequena plantação de cacau, totalizando nessa área 17 hectares, e uma boa parte ainda vai ser mata fechada, decidiu preservar. Restante, né, as 303 hectares, passou para os descendentes, do coronel para os filhos e recentemente passou para os netos. Alguns deram continuidade às plantações de cacau da época, outros criam gado, construíram sítios, cada um fez um pouquinho pelo seu espaço, tá bom? Aqui na fazenda não vamos estar fazendo a venda das amêndoas. Todas as 17 hectares de cacau vão ser inseridas na produção de chocolate e vamos estar fazendo a venda apenas do produto final. Tranquilo? Então vamos lá. Lembrando que o processo que a gente vai estar visualizando é todo demonstrativo, tá bom? Para a gente dar início a uma plantação de cacau, a gente precisa começar fazendo as mudas. De que forma? A gente vai pegar frutos bem maduros, já no ponto de colheita, abrir, pegar uma única sementinha e vai estar inserindo nesses saquinhos com um pouco de terra. De 8 a 15 dias, começa a germinar e a gente vai estar deixando essas mudas em manutenção aqui no viveiro durante 6 meses, para adquirir força e resistência. Após 6 meses, a gente vai passar com essas mudas por seleção e já pode seguir com elas para a área definitiva. A depender do sol, o cuidado de molhar essas mudas 2 vezes ao dia, período chuvoso, não tem a necessidade. A área já definitiva, ela passa aí a ser chamada de cabruca. Cabruca é uma palavra indígena que quer dizer plantio à sombra das árvores. Cacau ele é muito exigente com o clima, ele gosta de sol, mas não do sol direto, né? Então é necessário ter árvores mais altas para servir como sombra. A cabruca aqui da fazenda foi feita, né, com a mata nativa, fizemos apenas a limpeza da área do plantio e fomos preservando essas árvores maiores, né? Mas já tem o pessoal que aderiu à possibilidade de ter a cabruca com árvores frutíferas, porque além de lucrar do cacau, acaba lucrando de outros frutos também. Então vai investir muito no cajá, na graviola, na bananeira. Muita gente investe aí na seringa também para estar fazendo esse processo, tá bom? Tranquilo? Que a gente vai dar início à nossa cabruca, uma área nova, tá bom? Onde vamos ter mudas que vieram do viveiro recentemente e árvores que completaram aí seus 2 anos, certo? O cacau, ele vai começar a produzir a partir dos 2 anos e meio. Ele só vai ser considerada uma árvore adulta a partir do 5º ano, podendo aí ter uma idade média, alguém chuta? 125 anos, né? Lógico que se tiver clima, solo, manejo adequado, pode produzir por 125 anos tranquilo. Todas essas árvores de folhas mais largas que a gente vai estar vendo daqui para lá, são pés de cacau. Para fazer o plantio, o espaço de mais ou menos 2,5 metros a 3 metros para cada pé. Por quê? Cacau não vai ser uma árvore tão alta, mesmo podendo chegar aí aos 12 metros de altura. Mas nem sempre vai crescer esses 12 metros retos. Geralmente vai se distribuir em ramificações. Então, por conta dessas ramificações, se a gente faz esse plantio muito junto, essas árvores vão acabar ficando muito entrelaçadas e vai acabar dificultando essa produção. Então, espaço ideal de mais ou menos 2,5 metros a 3 metros, certo? Vai produzir o ano inteiro, porém vai dar época de safra. Safra temporão, maio a setembro, e a colheita principal que a gente faz entre outubro a dezembro, né? Ela passa a ser chamada de bonga por ser a última colheita do ano. Mas a cada 40 dias os meninos podem passar para fazer essa colheita. Só muda que em época de safra a gente vai estar colhendo em uma quantidade maior, mas produz aí o ano inteirinho, certo? Na área da plantação, só para vocês não ficarem confusos, vamos ter 2 variedades de cacau. Cacau nativo, né, que é o que a gente chama aí de cacau comum.
Formato bem arredondado, quando verde, coloração bem verdinha. No ponto de colheita fica bem amarelinho. E a gente tem cacau clonado. Cacau clonado vai ser bem mais comprido. Quando verde tem a coloração roxa e no ponto da colheita ele puxa para avermelhado. Esse ali, né? Esse ali de cima. Cacau clonado é uma árvore que foi modificada geneticamente para ser mais resistente ao fungo. Tem a resistência, mas não tem a imunidade. Só contamina em uma menor quantidade, tá bom? A vassoura de bruxa, ela chegou pra gente na década de 80, né? Acabando com mais da metade das produções de cacau da época. E até hoje não sabemos a forma que chegou pra gente. Tem muitas histórias. Que foi através da política, que foi de forma intencional, porém nada comprovado. A gente só sabe que até hoje não se tem nenhuma forma de combate. Então, até o momento, nenhum veneno, agrotóxico, antifúngico que a gente venha colocar e venha combater. Então, a gente convive aí diretamente com o fungo, certo? Primeiro estágio da vassoura de bruxa é a ponta. Olha aí, vai onde matinho. Então, cacau nativo, ó. Parece um mamão. O pessoal compara muito com mamão, já ia falar, né? Bem redondinho, amarelinho, um ponto de colheita. E a última época que você falou? Frutos, eles foram contaminados pela vassoura de bruxa. Aqui na fazenda, isso foi vassoura de bruxa. Mesmo com todo o processo, né, manual, porque tem que acontecer poda frequente, aqui na fazenda os meninos têm que fazer uma ronda de 15 em 15 dias. Cada um se responsabiliza por uma área e se tiver galho contaminado, faz Tem que cortar. Antigamente, o pessoal chegava a cavar buracos para enterrar ou até mesmo queimar esses galhos. Porém, através da fumaça, acabava espalhando esse fungo na área da plantação. Eita! Hoje em dia, né, através de estudos, já foi descoberto que não tem essa necessidade. Faz o corte do galho contaminado da árvore, pode deixar no chão que ele perde forças e não vai fazer mais contaminação. Porque o fungo ele se alimenta da própria seiva da árvore do cacau. Então, se a gente faz o corte, a gente está eliminando, tá bom? Então, aqui, a vassoura de bruxa, ela não é visível. É visível a deterioração que ela provoca. Que ela provoca. Por exemplo, se tiver galinho contaminado, a gente vai conseguir identificar porque ocorre mutação. A folha, ela não fica larga como as demais e viçosas. Elas ficam... Aqueles buracos na folha são vassoura de bruxa também? Geralmente, algumas perfurações... Aquela amarela que tá em cima da tua cabeça. Não é isso fungo não. ainda. Não. Aí é o grilo, como eu falei, formiguinha. Até quando elas vêm nascendo, que são muito delicadas, até a água da chuva acaba perfurando. Tá bom? Então, deixa eu lembrar do que eu estava falando. Você ia falar do furo, às vezes pode ser fungo, pode ser algum animal. Isso, exatamente. E o legal é que esse fruto ele está contaminado, mas ele não vai fazer contaminação de outro fruto ou de outra árvore de cacau. A gente fazendo a poda do galho, a gente encerra essa contaminação. O fruto vai ser apenas a vítima, tanto que aqui na fazenda decidimos utilizar esse fruto contaminado para fazer terra para compostagem. Como ele não faz contaminação, não faz sentido nenhum a gente estar jogando fora. Então a gente acaba reutilizando, tá bom? Antes, né, da chegada do fungo, o Brasil ele era responsável por 14,8% da produção mundial de cacau. Com a chegada do fungo, teve uma queda para 4%. Então foi uma queda bem significativa. Hoje, estamos conseguindo recuperar. Brasil está em 4º lugar na produção mundial do cacau, né, perdendo aí para Costa do Marfim, Gana e Nigéria. E aqui no Brasil, o maior produtor de cacau vai ser o Pará, ficando aí com 39% da produção nacional. Mas, Márcia, por que não a Bahia? Bahia já foi sim considerado o maior produtor na época, porém foi uma das áreas mais afetadas pela vassoura de bruxa. Geralmente o pessoal fala que é por conta do clima, muito úmido, né? Então o fungo ele tem uma maior facilidade em estar se propagando, certo? Mas esse fungo é só na Bahia, nos outros países? Não, geralmente qualquer lugar que tenha produção, independente do... vai encontrar vassoura de bruxa, tá bom? Porém, nada para combate. Então, mão de obra frequente, né? Gera muita demanda, então acaba sendo legal pelo fato de estar empregando muitas famílias, né?
um ponto positivo, mas nada para combate. Mesmo com todo o processo, aqui na fazenda nós ainda temos uma perca de 8% da nossa produção para vassoura de bruxa. Então ainda é muito. É muita Tá bom? E essa aqui vocês não cortaram, não podaram por quê? E esses assim, ó, são cacau clonado. Tá vendo a diferença? Nossa, que diferença. Márcia, vocês têm produção de cacau orgânico aqui? Cacau nativo. Ele é orgânico. Vai ser orgânico. Aí não usa adubo químico nele. Não usa adubo químico, né? Nosso adubo, vou mostrar pra vocês, vão ser feitos com as próprias cabaças do cacau, tá bom? E você falou sobre as plantas para fazer sombra para o cacau. Sim. Do ponto de vista de solo, tem alguma que seja mais adequada? Tipo, Geralmente não, né? Porque acontece muito do pessoal desmatar e tá fazendo um novo plantio com outras árvores, né? Como árvores frutíferas, por exemplo. É muito incomum se encontrar plantação de cacau junto com plantação de banana, né? Eu acho assim, minha opinião, mata nativa vai ser sempre mais viável, né? Tá? É só dar umas batidinhas, ó, dessa forma. Ele racha. Tá vendo? Vocês vão chupar como se fosse uma balinha. Chupou, saiu o docinho, jogou fora. Quem gosta do amargo pode mastigar e engolir. Mas lembrando, dentro vai ser amarguinho, tá bom? Tranquilo? não, chupar você pode, não é pra morder. Explicar tudo, moço. Explica bem explicado, pelo Não amor de pode, Deus. só pode. É tão bom. É melhor a caipirinha. Essa é doce. É, ó. Não, acho que tá bom. Mas agora você chupa e não morde, tá? Lá, não morde, só chupa. Márcia, eu quero mudar o do mel. É o quentinho. E o mel? O mel, pra não ter Cacau. Assim, vou explicar pra vocês. Porém, mel de cacau ele não vai ter consistência de mel de abelha, por exemplo. Ele é um líquido, ele vai ser bem concentrado, porque ele não vai... A gente vai estar deixando dessa forma. Depois, os meninos só vão estar misturando com um pouquinho de terra e a gente vai estar espalhando na área do plantio. O que foi? Eu não peguei nisso. Essas cabaças, elas estão em decomposição para a gente utilizar como adubo. como adubo. Então, cada vez que a gente for fazer a quebra, a gente vai fazer em um ponto diferente para conseguir fazer várias rumas como essa, para depois ficar mais fácil da gente estar espalhando na área da plantação, tá bom? Certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Sim. E aí quando ele vira amarelo, vermelho, né? Ele tá Muito feliz, ele tá doente, tá doentinho. Esse daí é qual? Esse é o Esse é clonado. esse é o clonado. Esse é bem clonado, né? Porque nem vermelho ele tá vinho já, né? Verdinhos ainda, aí puxa pra vermelhar. Ainda cresce. Uhum. Gente, calor, que é pra comer. Ela toda é colhida à mão, não tem um processo automatizado para A gente vai isso. utilizar uma ferramenta como essa, eu vou explicar para vocês. O Aham. processo é todo manual, que eu tinha colhido um por vez. Aos vários tipos de cacau. Ai, Todo mundo. Então, pessoal, vocês verem de uma forma mais clara em relação a cor, tamanho e forma, porque na área da plantação a gente não consegue visualizar de cara todas as opções, ainda mais que essa colheita aconteceu recente, certo? A gente viu também que cacau vai produzir o ano inteiro, né? E para estar fazendo essa colheita, a gente vai utilizar uma vara comprida como essa, com essa espécie de faca na ponta, que ela passa a ser chamada de podão, responsável, né, por puxar o frutinho do pé.
A gente vai puxar, esse fruto vai cair, não vai chegar a quebrar porque a casquinha ela é bem resistente. Aí vai vir o pessoal recolhendo com cesto ou caçoar, como a gente chama aqui na região, com um podão menor, que ele passa a ser chamado de bicador. Facilita pra gente porque a gente não precisa abaixar para pegar o frutinho que caiu por conta do peso. Então, com o auxílio do bicador, a gente vai bater, ele gruda dessa forma e a gente põe dentro do cesto. Também para a própria segurança de quem está fazendo o processo por conta de animais peçonhentos. Então, não leva diretamente a mão, dá uma certa distância. Finalizou, a gente vai juntar todas as cabaças de cacau em um único ponto da área da plantação para que fique basicamente dessa forma, que é o que passa aí a ser chamado de ruma de cacau. E aí os meninos já podem sentar em volta para fazer a quebra. A quebra vai ser feita na área da plantação mesmo, chega pra gente apenas as sementes, tá bom? Próximo passo, a quebra. Lembrando que nenhum desses aqui vão ser utilizados no manejo. Esses vão ser apenas para demonstração. Os nossos vão ser na madeira também, porém tamanho maior por conta da demanda da produção, tá bom? Para fazer a quebra, a gente vai estar utilizando um facão bem pequeno como esse, que ele passa a ser chamado de bodogo, né? E um cesto de madeira, onde vai ser forrado com a palha da bananeira, para que as sementes não venham a cair pelas falhas. Quebra o frutinho, passa para o amigo do lado, que faz retirada apenas das sementes. Essa parte que vocês provaram. Acabar essa parte de fora, a gente já vai deixar, né, na roça para que entre em decomposição para a gente utilizar como adubo. Encerrou a quebra, né? Se tiver amêndoa murcha, se tiver amêndoa manchada com a coloração diferente, tudo isso tem que ser retirado. E finalizou essa quebra, em seguida, não é algo que a gente possa estar esperando, fazer retirada do mel de cacau. Se essa amêndoa fermenta, ela não vai mais poder ser utilizada, tá bom? Mel do cacau vai ser retirado numa caixa de madeira como essa, que ela passa a ser chamada de caixa prensa, onde a gente vai encher a caixa com sementes, né? A tampa é menor que a caixa porque ela tem que entrar, e aí os meninos adicionam peso, bastante peso, para que essa amêndoa venha liberar todo o líquido. Então, embaixo dessa prensa, ó, tem perfurações. Tá vendo? E aí a gente coloca a palha da bananeira, então escorre pela palha e cai no recipiente que a gente coloca na ponta. Finalizou, leva para a fábrica, a gente vai levar para coar, porcionar de imediato geladeira. Por ser natural e não ter nenhum tipo de conservante, ficando fora acaba fermentando com muita facilidade. Então, caso vocês comprem mel de cacau na praia, em algum local, dá um jeito de manter sempre geladinho. Mas a fermentação... Encerrou, parou de pingar, leva para fermentação. Fermentação vai ser um dos pontos mais importantes para quem fabrica chocolate, seja ele artesanal ou não. É aqui onde a gente consegue definir uma amêndoa de qualidade. É onde vamos ter alterações de sabor, aroma e cor. Sabor mais forte, cheiro mais forte, a cor dessa amêndoa mais viva, tá bom? O peso que a gente vai adicionar para retirar o mel, ele não vai esmagar a amêndoa. Então ela ainda sai inteira para fazer fermentação. Tem que ser feito em local fechado para atingir temperatura. Então os meninos vão estar fazendo isso pra gente lá no galpão. Mexer pelo menos uma vez por dia para que não fermente só a parte de baixo ou só a parte de cima. Para que ela fermente por completo, tem que estar virando, né? Ela entra, ó, assim bem branquinha, porém com menos polpa, porque a gente retirou o mel do cacau. Sai bem marronzinha com aquele cheiro bem forte de azedo. Aqui na fazenda tem a necessidade de aguardar os 7 dias porque a gente vai estar fazendo de forma natural. Mas lembrando que tem formas mais fáceis, né? Hoje em dia com a tecnologia já surgiu fermentação no vidro, fermentação no inox. Porém, por não ter contato direto, tem que fazer adição de alguma substância, como a levedura, por exemplo. Em 3 dias tem uma amêndoa fermentada. Lembrando que já se tem também a secagem do cacau a vapor, né, onde vai ser feito aí em estufas. Aqui na fazenda a gente continua fazendo aí a luz do sol. Tranquilo?